Fala galera, boa noite, professora Finati na área. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo para os sétimos anos, tratando do que foi o mercantilismo. Opa, tenho que fazer uma correção aqui, mercantilismo não, mercantilismo, né? Vamos lá dar uma corrigida nisso aqui. Mercantilismo e o metalismo, né? Vamos vir aqui e já fazer a correção desse nosso amigo aqui, né? Para a gente não ficar comendo touca, certo? Vamos capturar agora o nosso amigo aqui. Então, vamos ver aqui o mercantilismo e o metalismo. O que foram esses processos especificamente, certo? Bom, para quem queira nos acompanhar, tá aí as redes sociais na tela, né? A gente vai ter muito prazer em tê-los nos seguindo. E, afinal de contas, o que é o mercantilismo, né? O mercantilismo é um nome que é dado a um conjunto de práticas econômicas que são desenvolvidas na Europa já na Idade Moderna, em que pese que elas começam na Baixa Idade Média, lá no século X, e vão se estendendo até o século XIV, né, dentro do contexto ali das monarquias nacionais, etc., elas realmente têm uma grande pujança, um grande desenvolvimento entre os séculos XV e final do século XVIII. O mercantilismo ele tem por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Tá? E para isso, era preciso ampliar a economia para dar mais lucro, a fim de que as pessoas, a população, pudesse pagar mais impostos. Vejam que a lógica de você gerar renda para aumentar a tributação, ela é uma lógica que não é de hoje, tá? Ela é uma lógica que vem aí de muito, muito tempo, certo? Então, tá lá, né? Ela surge na Idade Média, se firma como uma política econômica nacional, né? Ao mesmo tempo que as monarquias vão se firmando, os reis recebem apoio da burguesia, e óbvio que isso aí tem que impactar de alguma forma na economia, né? Na economia comercial, tudo bem? Ela tem algumas características, tá? O mercantilismo tem como uma política, como um conjunto de práticas, ele tem algumas características. E embora elas não tenham sido aplicadas de maneira homogênea na Europa inteira, ele tem alguns elementos que são comuns mesmo nas diferentes nações. Um deles é o controle estatal. Né? Para quem não sabe, os reis, com o apoio da burguesia, eles foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o seu poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio, porque como nós já vimos, né, no contexto das grandes navegações, as expedições ultramarinas não eram um negócio barato, era um negócio bastante caro, e para isso você tinha que ter reserva, né? Um outro fator que é comum é a balança comercial favorável. Esse termo é bastante usado até hoje, tá, gente? Então vamos entender, né? Balança comercial é um termo da área econômica que define a diferença entre tudo que se exporta, né, e tudo que se importa, ou seja, tudo que um país vende para fora, né, que é a exportação, e tudo que ele traz do estrangeiro, que é a importação. Ele abrange um conjunto imenso aí de produtos, de bens, de serviços que são vendidos e comprados. Quando se fala em balança comercial favorável, a gente tem que pensar assim: é mais interessante para um país, qualquer país, vender mais do que comprar ou comprar mais do que vender? Quando ele compra mais do que ele vende, ele fica com menos recurso, é como se ele ficasse com menos dinheiro em caixa. Né? Quando ele vende mais do que ele compra, então ele atende às necessidades dos produtos que ele necessita e ainda tem uma sobra de dinheiro, uma sobra de capital, né? Que é a balança comercial. Vender mais do que comprar.
Outras duas características, né, o monopólio e o protecionismo. Esse carinha que está aí no centro falando, é tudo meu, né, não é de graça não, né. O dono do monopólio quem é, né? O que é o monopólio? É o direito de comercializar exclusivamente com determinados fornecedores para determinados clientes, né? Então, dentro daquele cenário da expansão, do colonialismo que está se implementando nos séculos XV, XVI, XVII até XVIII, né, o Estado transfere para a burguesia, através de pagamento de dinheiro, é óbvio, né, a concessão para compra e venda. Vou dar o exemplo do Brasil, para ficar bem fácil de vocês entenderem. Durante muito tempo, enquanto nós pertencemos a Portugal, nós só podíamos comprar produtos de Portugal, ao preço que Portugal quisesse nos cobrar. E nós só podíamos vender matéria-prima para Portugal, no preço que Portugal quisesse pagar. Nós não podíamos, inclusive, criar indústrias nossas, né? Fazia parte ali do pacto colonial. Então, nesse cenário, é que está o monopólio. Eu só posso comprar né, de A, e só posso vender para A. Eu só vou comprar pelo preço que ele quiser me vender e eu só vou poder vender pelo preço que ele quiser me pagar. Isso é péssimo, né? Para as duas pontas, na verdade. Isso, num primeiro momento, é muito bom para quem é o detentor do poder econômico, mas a longo prazo isso acaba se mostrando bastante ineficiente. E o protecionismo são as tais barreiras alfandegárias, que existem até hoje, tá? Então, você aumenta a tarifa de um determinado produto para que ele entre no país, né? Principalmente os produtos importados. Então, hoje a gente usa os exemplos aí dos celulares, né, dos carros importados, por que eles são tão caros, até do tênis, porque tem muita tecnologia. Não, ele tem muita tecnologia, com certeza, isso ninguém nega. Mas também tem uma barreira alfandegária violenta. A alegação é que hoje é para se proteger o produto nacional. Naquele tempo, era para favorecer o crescimento da metrópole, né? Não era para nada além disso, tá? Bom, e por fim, né, talvez a mais forte das características aí do mercantilismo, que foi o metalismo, né? Os economistas da época, eles defendiam a ideia de que um país era rico na medida da quantidade de ouro e prata que eles possuíssem, né? A riqueza do país ela estava muito ligada à acumulação de metais e muito menos ligada à sua capacidade produtiva de fato. Ao longo da história, isso se mostra que essa prática aí não é tão verdadeira assim, né? Onde esse conteúdo que nós estamos passando hoje, ele encontra com o que nós já estudamos. Então, a condição das monarquias nacionais, ela é indispensável para trazer a ideia das grandes navegações e, por fim, a ideia da colônia. E tudo isso é motivado pela ascensão da burguesia, tá? E pela necessidade que os reinos tinham naquela época de fortalecerem as suas próprias economias, né? Existem tipos específicos de mercantilismo, né? A Espanha, por exemplo, ela adota o que nós chamamos de mercantilismo metalista. Ela enriquece muito com ouro e prata explorados principalmente do continente americano, mas ela não desenvolve um comércio robusto, uma agricultura, uma indústria. Então, ela passa a importar tudo quanto é produto e paga com ouro e prata. Ou seja, na verdade, ela só intermedia, né, o ouro e a prata que ela explorou da América. Como as importações elas superavam as exportações, vamos lá, balança comercial, tá? Você está comprando mais do que você está vendendo. Então, você tem uma situação desfavorável, que em economia nós chamamos de déficit, né? A economia espanhola foi relativamente bem até o século XVII, quando ela entra numa crise que durou um período absurdamente alto, né? Um período muito longo.
Na França, já existe o mercantilismo industrial ou o colbertismo, em função de um ministro que apoiava muito a ideia, que era o ministro Colbert. Ela procura expandir as companhias de comércio, construção naval, área têxtil, e tinha, inclusive, como seu maior cliente, quem? A Espanha, né? Então, olha só, a França, que entra muito depois de Portugal e Espanha nas expedições náuticas, ultramarinas, nas grandes navegações, né? Ela acaba se tornando uma potência porque ela viu uma outra forma de mercantilismo, né? Que é a produção de riqueza. E aí nós temos também Portugal. Portugal foi o cara que mais flexibilizou aí a aplicação do mercantilismo. Tá? Ele usa o mercantilismo comercial, como nós chamamos de fato, comprando, vendendo mercadorias do Oriente, exploração das terras americanas, a exploração do plantation, que é você criar grandes cultivos para atender uma determinada demanda na Europa, no caso era o algodão, ou era o café, ou era o açúcar, né? Ele sempre tinha assim várias frentes de ataque na área econômica, né? Ele não ficava apenas no metalismo. É claro que há esse interesse, a gente vai ver isso quando nós estivermos falando do processo de colonização do Brasil, principalmente da fase da produção aurífera lá do século XVIII, com a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, que ganha esse nome, não é de graça, né? Mas por hora é interessante que vocês tenham essa percepção do que é o mercantilismo, do que é o metalismo e de como eles funcionam. Eu deixo aí alguns bizus, que vamos chamar de aqueles toquezinhos para memorizar, dar uma gravada, porque vai cair numa hora de prova, pode até não ser uma minha, mas pode ser uma prova que de repente vocês estão aí estudando, se preparando. E isso é uma coisa que cai sempre, tá, gente? Porque como vocês perceberam, certos elementos econômicos, eles permanecem, mesmo que o princípio mercantilista tenha se esgotado. Balança comercial, monopólio, protecionismo, são palavras que elas são recorrentes no nosso vocabulário e que a gente até se acompanhar um pouquinho do jornalismo e não for da pandemia, a gente acaba prestando atenção que isso aí vira e mexe acaba voltando, né? A gente vê lá industrialização, protecionismo alfandegário, pacto colonial, que é o que eu falei, do comércio permitido apenas entre a metrópole e suas colônias, né? A industrialização, os países eles eram estimulados a desenvolver a sua indústria, enquanto as suas colônias elas eram proibidas, né? O comércio externo, os governos acumulando riqueza, né? Então a ideia do monopólio, né? E a reserva de metais. Por hoje é só isso. Muito obrigada. Aos alunos que me seguem, não esqueçam de olhar lá no Classroom do Centro de Mídias, vocês vão encontrar as atividades, elas também devem estar disponíveis no Google Drive, né, ou no site da escola. Para o pessoal que queira ter aí uma atividade complementar, estão lá os conteúdos complementares, né? Essa atividade é para ser entregue só em junho, então não tenham pressa, façam com calma. Não precisa buscar outras fontes, além do conteúdo que está sendo passado para vocês, né, nas atividades complementares e do livro didático. Fiquem com Deus, uma boa noite e muito obrigada.